Hoje a gente mergulha numa história longa e cheia de reviravoltas. A dos Cavaleiros Hospitalários. Vamos usar como base alguns pontos-chave do texto Os Cavaleiros Hospitalários, de Jerusalém a Malta. A ideia é entender essa transformação, né? Como uma ordem que nasceu para cuidar de doentes virou uma força militar tão influente, mudando de nome e de lugar ao longo dos séculos. Exatamente. E o começo é bem modesto, sabe? Lá por 1080, uns mercadores italianos de Amalfi, eles fundaram um hospital em Jerusalém, o Hospital de São João. No início era dedicado a São João Smoller, depois mudou para São João Batista. E o foco era só cuidar dos peregrinos mesmo. Sim, o foco total era esse. Peregrinos doentes, pobres, que chegavam na Terra Santa. E olha, incluía até não cristãos, o que é interessante. Mas essa fase puramente de caridade não durou para sempre, imagina. O que aconteceu para mudar? Bom, o grande ponto de virada foi o reconhecimento pelo Papa Pascoal II, lá em 1113. Isso deu um status oficial, né? E logo depois, a partir de 1120, com Raimundo de Puy no comando, eles começaram a se militarizar de verdade. Ah, aí a coisa mudou de figura. Sim, e ganharam independência da igreja local. Mas, mesmo assim, a parte do hospital continuava muito forte. O de Jerusalém era gigante. Gigante como? Mais de 1000 pacientes. Era tão respeitado que até o Saladino, quando conquistou Jerusalém, deixou o hospital funcionando por um tempo. Nossa, 1000 leitos naquela época, realmente impressionante. Mostra que o lado assistencial era sério mesmo. E como funcionava essa organização meio híbrida? Quem mandava? Tinha uma hierarquia bem definida. Sabe, o líder máximo era o mestre, cargo vitalício. Abaixo dele vinham os especialistas. Grão-comandante para administração, marechal para as coisas militares, condestável para a cavalaria, o almirante para a frota. Uma estrutura complexa. Muito. E ainda tinha os irmãos que não eram militares, como o prior conventual, chefe dos clérigos, e o hospitalário que cuidava dos hospitais. Era quase um mini-estado. E o recrutamento? Com essa militarização deve ter mudado o perfil, né? Mudou sim. No início era mais aberto, mas aí a preferência foi ficando clara. Aristocratas, gente com experiência militar. Muitos franceses, aliás. E eles faziam voto, certo? Sim, os votos clássicos. Piedade, castidade, obediência e pobreza. Embora a pobreza fosse mais da ordem do que pessoal, né? O símbolo visual era aquele manto negro com a cruz branca de 8 pontas. Mas em batalha, depois do século XIII, usavam vermelho por cima. E as classes internas? Tinha os cavaleiros, que eram nobres, os sargentos, que não eram, os servos e os clérigos. E como é que eles bancavam tudo isso? Hospital, castelo, exército. Devia custar uma fortuna. Custava e muito. As doações ajudavam, claro, mas eles foram espertos. Tinham muitas propriedades rendendo na Europa, no Oriente Médio. Plantações de azeite, cana-de-açúcar, cobravam taxas de mercadores, ficavam com parte do saque de guerra, usavam mão de obra escrava e criaram uma rede de comendas, que eram tipo fazendas e mosteiros que geravam renda constante. Ah, então a grana vinha de muitos lugares diferentes. Exato. Essa diversidade deu uma autonomia enorme para eles. Não dependiam só de um rei, o que foi chave para sobreviver em tanto tempo. Essa independência financeira deve ter sido crucial para o papel militar deles nas cruzadas, então. Sem dúvida. Forneciam muitos cavaleiros de elite, decisivos em batalhas. Eram tão bons que viraram alvo preferencial dos inimigos, como o Saladino. E não era só lutar, eles administravam castelos importantíssimos, como o Crac de Chevaliers, Margate, controlavam umas 25 fortalezas. Um poderio defensivo enorme. E continuaram ativos mesmo depois das cruzadas na Terra Santa, lutando contra os otomanos no Egeu, no Egito. Mas a Terra Santa acabou sendo perdida, né? Como eles lidaram com isso? Tiveram que se adaptar, se mudar várias vezes. Depois de Jerusalém cair em 1187, a sede foi para Acre. E quando Acre caiu? Aí foram para Chipre, em 1291, mas não ficaram muito tempo. Em 1306, conquistaram Rhodes dos bizantinos. E aí viraram os Cavaleiros de Rhodes. Essa fase foi importante. Muito, foi uma
Era de Ouro, de 1309 até 1522. Fortificaram Rhodes demais, virou uma fortaleza quase invencível e se tornaram uma potência naval no Mediterrâneo. Combatiam piratas, os otomanos e ainda herdaram muitas propriedades dos templários quando a ordem deles foi extinta em 1312. Mais riqueza e poder para eles. Exatamente. Mas nem tudo eram flores. Tiveram atritos com a população grega ortodoxa de Rhodes. Interessante. E essa riqueza toda, essa força, não gerou críticas na Europa? Ah, gerou sim, e muitas. Foram acusados de serem orgulhosos, cruéis demais com os muçulmanos, de promoverem gente de origem humilde, o que incomodava a nobreza, e até de pirataria. Pirataria? Bom, a linha era tênue, né? A atividade naval deles contra navios muçulmanos às vezes passava do ponto, digamos assim. Entendi. Mas Rhodes também caiu eventualmente. Caiu. Em 1522, depois de um cerco gigantesco dos otomanos, do Solimão ao Magnífico, foram derrotados, mas saíram com honra. Ficaram uns anos meio sem rumo, até que o imperador Carlos V da Espanha deu Malta para eles em 1530. Aí viraram os Cavaleiros de Malta. E em Malta a história se repetiu. Conseguiram se firmar. Sim. Lá protagonizaram talvez o evento mais famoso deles, o Grande Cerco de Malta, em 1565. Resistiram bravamente a um ataque otomano enorme. Um feito histórico. Com certeza. Malta tinha um porto excelente, ótimo para a frota deles, apesar da ilha em si não ser muito boa para a agricultura. Mas mesmo em Malta, a ordem acabou perdendo força, né? Por quê? Vários fatores, sabe? A partir do século XVII, o fervor religioso das cruzadas já tinha ido embora. Ficou mais difícil recrutar gente e justificar a existência militar. Teve briga interna entre as línguas, que eram os grupos nacionais dentro da ordem, má administração, um pouco de corrupção. E a missão original? Pois é, a razão de ser original, cuidar dos peregrinos, os hospitais na Terra Santa, já não existia mais daquele jeito. Outras instituições faziam isso e as peregrinações armadas diminuíram. O mundo tinha mudado. Exato. O golpe final foi Napoleão. Ele tomou Malta bem fácil em 1798, pondo fim à soberania da ordem na ilha. Que jornada incrível! De um hospital em Jerusalém, passando por ilhas fortaleza até serem dispersos. Uma história de muita adaptação. De sobreviver por quase 900 anos, passando por tanta guerra, tanta mudança política, religiosa. E o mais fascinante é que a ordem não sumiu por completo. Ela existe até hoje, de formas diferentes. Algumas são ordens de cavalaria mais honoríficas, mas tem também organizações como a St. John Ambulance. Que volta às origens médicas. Exatamente, ecoando aquela missão lá do comecinho, de assistência médica. Fica a reflexão, então. Como uma organização que nasceu da caridade conseguiu navegar e às vezes até dominar séculos de guerra, política, riqueza. E o que essa existência fragmentada hoje nos diz sobre a capacidade de adaptação, a longevidade e talvez a perda de propósito das grandes instituições ao longo da história. É algo para a gente pensar.